Bom dia, alunos. Aqui é a professora Regiane e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito cobrado no Enem, que é o gênero textual e o tipo textual. Então, é muito comum, às vezes, o aluno ter dúvidas em torno desses dois conceitozinhos. Embora vocês tenham conhecimento desde as séries iniciais sobre as diferenças aí entre gêneros e tipos textuais, quando caem questões de vestibular, em questões de Enem, é muito normal o aluno se sentir com dificuldades aí diante dessa dicotomia, gênero e tipo textual. Eu preparei alguns slides aqui para vocês. A nossa aula ela é bastante extensa, porque eu quero abordar todos os tipos textuais com vocês. Então, eu vou dividir durante essas 4 semanas que nós estaremos aí trabalhando com o PET complementar, eu vou dividir as nossas aulas para abordar a tipologia textual com vocês. Hoje eu vou fazer uma apresentação geral sobre a diferença desses dois temas e, em sequência, eu vou abordar cada uma das tipologias de uma forma mais aprofundada. Então, eu vou pôr aqui para vocês alguns slides para que eu possa falar sobre a diferença dos dois para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: gênero textual e tipo textual é a mesma coisa? Não. Gênero textual e tipo textual não é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, eles voltam para o mesmo campo semântico, eles tratam de uma mesma coisa. Entretanto, cada um tem a sua característica específica. Então, nós vamos primeiro falar sobre os gêneros textuais, para na sequência eu abordar com vocês as tipologias textuais. Então, vou falar de cada um dos dois de uma forma bem aprofundada. Essa imagem que está aí no slide para vocês, ela é bastante sugestiva. E é bom que vocês fiquem com ela na memória, para guardar bem as diferenças que abrangem esses dois temas. Então, quando a gente pensa em gênero e tipo textual, o gênero textual, ele é amplo. Quando a gente analisa o conceito em si, a diversidade de gêneros que nós temos na nossa sociedade, a amplitude dele é gigante. Quando a gente pensa em tipologia textual, ele é mais restrito, embora cada um deles tenha suas características próprias. Antes de entrar na diferença entre gênero e tipo textual, primeiro nós vamos falar aí da importância dos dois temas, dos dois assuntos para o processo de comunicação. Então, tanto o gênero quanto o tipo textual, eles são de suma importância para o processo de interlocução, para o processo de comunicação entre os seres humanos. Então, a maioria das vezes, a maioria do nosso tempo, nós estamos nos comunicando através de textos, diferentes gêneros, diferentes formas de comunicação, e todos eles em torno da linguagem, todos eles através do processo comunicativo. Então, quando a gente pensa nesse processo de comunicação, a nossa comunicação, ela vai mudando de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Então, nós temos a tendência a adaptar a nossa fala, adaptar a nossa comunicação de acordo com o contexto situacional. E é de acordo com o contexto situacional, de acordo com a situação comunicativa, é que vão surgir para a gente os diferentes gêneros textuais. Então, cada gênero se adequa a uma situação comunicativa. Então, primeiro, o que vem a ser um gênero textual? Por que ele é tão importante para a gente? Desde quando a gente entra na escola, lá nas séries iniciais,
nós já nos deparamos com diferentes gêneros textuais. Antes de entrar nas séries iniciais, lá no prezinho, nós já conhecemos uma diversidade de gênero gigante. Então, aqueles contos que os pais contam, aquelas historinhas infantis que é contada para a gente, é uma diversidade textual gigante. Ele entra aí no conceito de gênero textual. Então, o que é um gênero textual? O gênero textual nada mais é do que um texto materializado. E esse texto ele vai se materializar de acordo com a intenção do falante. Então, quando a gente pensa em gêneros textuais, há uma diversidade gigante na nossa língua. Não há como falar dessa diversidade, não há como eu nomear para vocês quais são os gêneros que existem na língua portuguesa. Por quê? Porque todo dia surge um gênero novo. Então, quando eu penso numa receita de bolo, a receita é um gênero, uma piada, a piada é um gênero, um conto, o conto é um gênero, uma notícia, a notícia é um gênero, um telefonema, o telefonema é um gênero textual. Então, tudo que é texto, que envolve o processo comunicativo, que tem uma característica própria, nós falamos que se trata de um gênero textual. É uma diversidade gigante, todos os dias surgem gêneros novos. Ah, vou mandar uma mensagem para o meu amigo. Você está diante de um gênero textual. Ah, vou fazer a leitura de um calendário. Eu estou diante de um gênero textual. O calendário é um gênero textual. Então, a diversidade do gênero é gigante. E eles são determinados, são definidos de acordo com as suas características. Então, cada gênero tem sua característica própria. Então, quando a gente pensa na notícia, para escrever uma notícia, existem regras, existem características, embora não seja, toda notícia não seja igual uma a outra. Então, uma notícia, eu vou fazer, por exemplo, uma crônica. Existe padrão para fazer a crônica? A crônica tem característica? Tem. Tem características que devem ser usadas na confecção da crônica. Entretanto, uma crônica não é igual a outra. Nós adaptamos o texto à intenção comunicativa. Então, quando a gente pensa nesses gêneros textuais, nós temos que ter em mente o quê? O gênero ele não é estanque. O que é uma coisa estanque? Uma coisa parada. Ele está sempre modificando. Mas por que ele é uma entidade dinâmica? Por que ele se modifica tanto? Ele se modifica para atender a finalidade comunicativa, para atingir o público dele. Quando a gente pensa em gêneros textuais, eu tenho aqui dois exemplos para vocês, exemplos diferentes. Eu tenho de um lado uma notícia, de outro lado eu tenho uma receita de bolo. Se nós pensarmos, analisarmos em termos estruturais, em termos de características, cada um tem uma finalidade comunicativa. Cada um deles vai atingir um suporte, eles são feitos para ser veiculados em um suporte. A notícia não vai ser veiculada no mesmo suporte que a receita de bolo. Pode até ser, a notícia e a receita vai no jornal, mas em colunas diferentes, em lugares diferentes. Então, cada um é feito para ser veiculado em um suporte, cada um utiliza um tipo de linguagem, um utiliza uma linguagem mais rebuscada, o outro uma linguagem mais livre, um utiliza um tipo de verbo, o outro tipo de verbo. Então, cada um é feito com uma intenção, com uma finalidade comunicativa. Então, o que nós temos que ter em mente é que cada gênero textual, ele funciona de acordo com a sua intenção. Se nós pensarmos aí na diversidade de gêneros que nós temos, cada um deles é feito para uma esfera da comunicação. Por exemplo, existem gêneros que são da esfera jornalística,
como, por exemplo, a notícia, a reportagem, o artigo de opinião, assim como existem gêneros textuais que são da esfera literária. Por exemplo, um poema, um romance, um conto, uma crônica, eles fazem parte da esfera literária. Existem gêneros que são mais burocráticos, são da esfera burocrática. Por exemplo, um cadastro. Eu vou fazer um formulário, preencher um formulário, ele é mais burocrático, eu tenho que seguir determinadas regras, determinados padrões. Tem gêneros da esfera do cotidiano, por exemplo, essas mensagens instantâneas, os e-mails que nós recebemos, os chat, que são esses gêneros que estão presentes aí no nosso dia a dia. Então, o que nós temos que saber é que o gênero é essa realização linguística, ele é incontável na nossa língua, é uma quantidade gigante, dia após dia surgem gêneros novos, e o que nós temos que ter em mente é que, dependendo da intenção comunicativa, ele terá uma característica. Então, existem uma diversidade gigante, e cada um deles tem uma intenção comunicativa, ou seja, cada um vai atingir uma esfera. Visto o gênero, passado o gênero para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos textuais. Então, vocês viram que a diversidade de gêneros é gigante. E os tipos textuais? A diversidade é grande também? Não. Os tipos textuais, eles são bem mais resumidos. Então, o que é um tipo textual? O que é a tipologia textual? O que é uma sequência discursiva, narrativa? O que é uma sequência textual? O texto, quando a gente pensa em tipologia textual, diferente dos gêneros textuais, ele é bem mais reduzido. A quantidade é bem menor. Eu consigo dar nomes aos tipos de textos. Por quê? Porque a intenção da tipologia é diferente, a intenção comunicativa dela é, de certa forma, mais restrita. Então, ele é o tipo textual, ele vai se divergir, ou seja, eu escrevi um texto com a intenção de descrever um objeto. Ele vai ter uma característica específica, então ele vai ser um tipo de texto específico. Eu escrevi uma crônica que eu estou trabalhando a narração. Então, ela vai ser uma crônica narrativa. Eu escrevi uma crônica que eu tenho o objetivo de convencer o leitor sobre o meu posicionamento. Então, aquele tipo textual vai ser argumentativo. Então, quando a gente pensa na tipologia textual, ele vai ter uma estrutura padrão, ele vai ter características padronizadas, ele vai ter relação específica, diferente do gênero textual. Os tipos textuais, eles são direcionados, cada um apresenta uma característica específica. Dentro da nossa esfera linguística, nós reconhecemos, a maioria dos literários, eles reconhecem basicamente 5 tipos de textos. Ou seja, o texto narrativo, o texto descritivo, o texto argumentativo, o texto injuntivo, o expositivo e o argumentativo. Existem outros linguistas que acreditam existir 7 tipos de textos. Eles ainda colocam como tipologia textual o texto dissertativo e o texto conversacional. Então, existe uma divergência na quantidade de tipos de textos dentro da língua, mas a maioria dos literários, eles focam em 5 tipos textuais, ou seja, cada uma dessas sequências textuais, cada um desses tipos textuais, eles terão características próprias. Então, quando eu penso num gênero textual qualquer aí, por exemplo, eu pego um artigo de opinião. Então, para ler aquele artigo, eu vou analisar as características do artigo de opinião
e vou analisar que tipo de texto que é aquele artigo de opinião. Será que ele tem características de um texto narrativo? Será que ele tem características de um texto injuntivo? Ou de um texto expositivo? Ou de um texto descritivo? Então, quando a gente pensa nos gêneros textuais, cada um dos gêneros que existem na nossa língua, ele fará parte de um tipo de texto. Então, eu pego uma notícia, por exemplo. As notícias, geralmente, elas são enquadradas na tipologia textual expositiva. Eu pego, por exemplo, uma receita de bolo. A predominância do tipo de texto da receita de bolo, geralmente é um texto injuntivo. Depois eu vou explicar as características de cada um deles para vocês. Mas, a princípio, eu quero que vocês entendam a diferença entre gênero textual e tipo textual. Então, segundo alguns literários, nós temos basicamente 5 tipos de textos. E cada um desses textos vão ter características próprias. Então, quando eu penso na tipologia narrativa, a narração tem características próprias dela. Ela vai ter o narrador, ela vai ter o personagem, ela vai ter o tempo, ela vai ter o espaço. Então, ela tem características que, quando eu pego um gênero e localizo todos esses elementos, eu já sei que eu estou diante de um gênero textual narrativo. Eu tenho um gênero textual que está descrevendo os personagens, está dando detalhes dos personagens. Então, eu sei que eu estou diante de um gênero textual descritivo. Então, a tipologia textual, diferente do gênero textual, ela é mais restrita. Lembrando que alguns literários eles ainda enquadram o dissertativo e o conversacional como tipologia textual. Então, por que aqueles que não aceitam esses 2 tipos de textos enxergam ele aí de forma isolada, não enxerga como sendo uma tipologia textual? Porque eles acreditam, por exemplo, que o texto dissertativo ele está dentro do texto expositivo e do texto argumentativo. Outros literários acreditam que aquela tipologia conversacional está dentro do texto narrativo. Então, não há necessidade de estudá-lo de forma separada, porque as características acabam se encontrando. Então, esses literários que reconhecem apenas esses 5 tipos de textos, reconhecem justamente porque o dissertativo está dentro do expositivo e argumentativo, e o conversacional está dentro da tipologia narrativa. Então, garotos, hoje o que eu queria passar para vocês era basicamente isso, a diferença entre gênero e tipo textual. Na próxima aula, eu trago para vocês a explicação de cada um desses tipos textuais. O que é um texto narrativo, o que é um descritivo, o que é um argumentativo, e assim por diante. Tá certo? Até mais para vocês e até a próxima aula.